Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarruy. Está na Muito bem, estamos no ar com o Café Missioneiro deste dia 15 de agosto, a sexta-feira, 13 horas 11 minutos. Pois é muito bom assim a gente ter uma relação com quem está muito próximo das novidades. Eu tenho aqui em mãos, para quem nos assiste, pode ver que eu tenho um papel na mão, e os ouvintes ficarão sabendo que dia 12 de setembro ocorre a primeira interiorização regionalizada da OAB Rio Grande do Sul. Isso é em primeiríssima mão. Santo Ângelo e região estão sabendo deste evento que acontece aqui. Para falar sobre isso está comigo o presidente da subseção local da OAB, Itaguaci Meireles Correia, e José Roberto de Oliveira, que também traz novidades hoje em relação ao encontro com a Agência de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Vivemos o mês do advogado. Na última segunda-feira, dia 11, ocorreu as comemorações do Dia do Advogado, com um encontro na OAB, uma tribuna livre, que inclusive foi tema aqui do nosso bate-papo na terça-feira com o Tiago Meyer Mendes e o Francisco Medeiros, no qual nós apresentamos que os jovens advogados não prestigiaram o debate como imaginava-se. Um debate ligado à questão, à situação do exercício da função do advogado, os problemas que ele enfrenta e um relato, em determinados momentos, até emocional, de pessoas, de advogados que estão há muito tempo no exercício da profissão, cobrando justamente soluções para essas grandes questões. Grandes questões que dizem muito respeito aos jovens advogados. Então, feita essa introdução aqui, Itaguaci, esta saraivada de assuntos aqui, a gente agora começa a esmiuçar isso aqui. Primeiro, em relação a esse mês, o advogado, foste muito aplaudido pelas pessoas que estavam lá, dizendo da importância, ao invés da subseção trazer alguém para cá, falar sobre questões macro, sendo que estamos, por vezes, esquecendo o que nos acontece no cotidiano. E esta foi a tua leitura ao propor essa tribuna livre. Então, nesse sentido, eu quero que tu nos apresente mais essa situação como presidente. Boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Roberto. Ouvintes, telespectadores. E, de modo muito especial e fraterno, um abraço à comunidade jurídica e aos advogados que compõem a nossa subsecção, os advogados de Santo Ângelo, Catuípe, Entre Juiz, São Miguel, Vitória das Missões e Eugênio de Castro. Fábio, nós tivemos, enquanto presidente, uma discussão com a diretoria. Nós optamos por criar esse espaço democrático para ouvirmos os nossos colegas num debate denominado Tribuna Livre, que ocorreu justamente na segunda-feira, no Dia do Advogado, no dia efetivo da comemoração, para que nós buscássemos com a categoria subsídios para buscarmos também as soluções, quer aquelas corriqueiras recorrentes da dificuldade do exercício profissional no Poder Judiciário Estadual, de modo mais pontual, porque é lá que estão os maiores problemas, também em relação ao juizado especial, algumas questões referentes à Justiça Federal e Justiça do Trabalho. E também que esse debate redundou na Carta dos Advogados das Missões, que será entregue aqui no dia 12 ao presidente Marcelo Bertolucci, da UAB Seccional Gaúcha, justamente onde estão condensados aqueles elementos, aquelas pautas de reivindicação de caráter estadual e que dizem respeito à necessidade
do exercício profissional, mas fundamentalmente a uma ação da OAB estadual para que a gente consiga obter resultados junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, para que essas angústias sejam minimizadas, esta falta de juízes que já nos atormentam há 90 dias, a histórica falta de servidores. Nós chegamos aqui na comarca de Cerro Largo, que é da nossa região, a termos, por números, né, um indicativo da pior comarca do Rio Grande do Sul, quer por ausência de funcionários, pela inexistência de magistrado, que me parece que está sendo nomeado agora, serão nomeados 350 novos servidores, 70 novos juízes, e que já começam então a assumir a jurisdição para que os processos comecem a retomar. E aqui em retomar o seu andamento. E aqui em Santo Ângelo nós já tínhamos aquele número de 38 mil processos, que já era um número assustador. Imaginem os ouvintes, os telespectadores, os cidadãos e os próprios advogados que nos ouvem. Se já estava difícil o processo de andar, imagina tendo 50% dos juízes saído e ainda não tendo havido, como não ocorreu, a sua substituição. Então, este foi a pauta, a parte mais quente do debate que tivemos lá, e realmente notamos esta distância, eu diria assim, dos jovens advogados. Alguns participaram, trazendo sugestões, mas nós esperávamos um número maior que acorresse ao nosso convite. E podemos dizer, Fábio, sem medo de errar, que nós vivemos assim um momento muito delicado no exercício profissional, porque cada reforma do Código de Processo Civil, do processo penal, da legislação no seu todo, sempre se onera mais o exercício da profissão. Hoje, tu não pode ter um escritório de advocacia onde você entre, coloque uma máquina, coloque uma secretária e vai para o teu gabinete. Hoje você já tem que ter uma estrutura de computação, com internet, com assinatura digital, porque o procedimento eletrônico que está chegando, ele vem de modo definitivo. Ele é um movimento irreversível. Então, esses aspectos todos têm sido também uma forma de dificultar a presença constante do jovem advogado, que tem uma certa dificuldade de estrutura para começar o exercício profissional. Além disso, nós temos um outro condimento muito inquietante. Nós sempre estamos no debate do processo, as partes estão em litígios, os advogados normalmente estão defendendo posições contrárias. E muitas vezes isso gera, porque alguns jovens, especialmente os jovens, mas também advogados experientes assim o fazem, não tem aquela estrutura emocional para fazer uma distinção que o embate jurídico deve ficar restrito ao processo. E que, para após, nós todos somos colegas, somos amigos e podemos manter uma relação de uma integração e que nos permita o convívio sem maiores dificuldades. Então, e ainda tem uma outra casta de jovens advogados que tem, por, sei lá, algum temor reverencial, que quando você vai abordar as relações com o Poder Judiciário, onde, e as pessoas que me conhecem sabem que a vida inteira agi com destemor, com independência em relação ao Poder Judiciário, mas com respeito. Então, às vezes, as pessoas ficam com receios de terem que adotar uma ou outra posição que, de alguma forma, possa, em algum momento, desagradar o magistrado. Eu sou da escola anterior à Constituição de 88 e sempre entendi, continuo entendendo que o advogado ele é realmente indispensável à administração da justiça, mas quem faz as relações Poder Judiciário, servidores, magistrados e advogados é o cidadão individual, é o advogado. Então, nesse sentido, também a gente pode até compreender, e claro, por ser algo novo, e nós temos isso, é uma regra, né? A gente teme o que não conhece, então talvez alguns colegas ficaram com receio de se expor. Tu acredita que o advogado tenha perdido, em termos gerais, uma capacidade de se indignar e tenha se acomodado, Itaguaci? Olha, eu não quero fazer essa leitura. Eu não acredito que o advogado tenha perdido a sua vocação de indignação, de se contrapor, de buscar combater as injustiças, de fazer prevalecer a cidadania. Eu penso que o advogado talvez, por todo esse esforço que ele tem despendido no seu dia a dia para que o seu processo ande, para que as coisas consigam ter um certo rumo, para que o processo não se eternize no Poder Judiciário, eu penso que isso tem gerado um desgaste
extraordinário. E isto sim vai minando as resistências dos colegas. Então é nesse sentido que eu faço a leitura. Mas por que eu digo que os colegas não perderam a indignação? Porque nas vezes que eu estou no Poder Judiciário, onde me encontro com a juventude, é sistemática a cobrança em busca de mais funcionários, de mais juízes, as questões do juizado especial para que as audiências tenham um mínimo de intervalo, para que as partes não sejam chamadas ao Poder Judiciário às 18 horas e sair de lá às 21. Sim. E isto é voz corrente nos corredores do foro. Agora, no momento que nós abrimos as portas da subsecção, chamando os advogados todos, buscando colher subsídios para pautar nossa conduta, nós não tivemos a resposta no número desejado, mas tivemos uma qualificada presença que não prejudicou em nada. Tanto é verdade que de lá saímos com 3 níveis de pauta. Uma, para discutirmos em relação ao Poder Judiciário e, de modo especial, à Justiça Estadual. Nós saímos de lá com uma pauta específica para o Juizado Especial Civil, Justiça Estadual. E saímos com a carta dos advogados que será entregue à presidência estadual. Justamente por quê? Porque nós, fruto do debate, conseguimos apanhar da categoria a mensagem necessária e indispensável para que a gente busque fazer com que aquelas expectativas dos colegas se concretizem com uma brevidade, como, por exemplo, a questão da instalação da 4ª Vara Civil, como, por exemplo, a vinda de 3 magistrados para Santo Ângelo, que nós estamos aguardando agendamento através da seccional do Estado, com a presidência do Tribunal de Justiça e Corregedoria, para que isto seja acelerado. Porque Santo Ângelo, uma cidade com quase 40 mil processos, não pode ficar sem magistrado. Então, é nesse sentido que nós estamos trabalhando, e posso dizer, sem medo e com destemor, que os advogados estão compreendendo que a nossa gestão, sim, se preocupa e trabalha de modo firme na direção de solucionar esses problemas pontuais do exercício profissional. E é claro, Fábio, nós estamos tendo um mês intenso, e eu até tenho brincado, eu estou numa exposição midiática que não é o meu perfil. Nunca foi assim. Não é o meu perfil, eu realmente acho exagerada essa minha presença nos meios de comunicação, mas eu tenho que atender porque o momento é importante. E aí sim, Fábio, por vezes a gente recebe notícias como esta que você abriu o programa registrando, justamente por quê? Porque nós tínhamos uma disputa, né, dentre outras cidades da região que também queriam sediar o primeiro encontro regional do Estado, nas missões, né? E aí o Zé Roberto, que é um historiador, que é um homem que cultua muito, né, teria que ser, sim, nós somos a região das missões, teria que ser na capital dos 7 povos das missões. Tá? A primeira como um movimento emblemático, e felizmente para todos nós, recebemos esse e-mail que eu te passei às mãos da assessoria de gabinete lá da presidência, da Silvia Munhoz, já confirmando que na votação dos colegas, Santo Ângelo foi a cidade escolhida, e dia 12 descem para Santo Ângelo todo o staff diretivo da Ordem e da Caixa de Assistência dos Advogados, desde a presidência até as comissões. Vem a presidência da Caixa com toda a sua estrutura, estarão todos aqui. Serão 14 subsecções que ocorrerão, que fazem parte da região das missões, que aqui ocorrerão com uma média de 8 profissionais da advocacia, que acompanharão cada uma dessas subsecções. E o mais importante, Fábio, que não foi falado, mas que eu quero dizer naquilo que antes eu pontuava sobre o exercício profissional, das dificuldades do jovem advogado, e aí essa é uma dificuldade comum a todos, que aqueles que têm a estrutura de internet, computação e tal, que é o chamado procedimento eletrônico. Nós teremos uma tarde toda para que todos os advogados da região das missões venham com todo o staff da OAB do Estado para fazer o treinamento de como utilizar essa nova ferramenta de trabalho, porque nós, os mais antigos, somos jurássicos com essa questão que envolve a internet, e como existe uma série de filigranas, nada melhor que fazer descer os experts para verificar as dificuldades de cada colega, ensinar, orientar, para que nós possamos, então, minimizar uma dificuldade que é o exercício dessa nova ferramenta, que é o procedimento eletrônico. Então, Fábio, eu digo isso com muita alegria,
para dizer que continuamos, sim, de modo firme, de modo vigoroso, na defesa e buscando trazer para Santo Ângelo todas as coisas boas que a seccional do Estado do Rio Grande do Sul possa oferecer. E é por essa razão que eu estou dando essa notícia aqui em primeira mão. Muito bem, e daí? Eu queria só fazer um comentário sobre duas coisas. Uma é um notável o que aconteceu com vocês em relação aos jovens profissionais da área, né? Assim, a pouca participação, isso tem se notado em outros setores também. Não, assim, em todos os setores, na engenharia, todos os processos, assim, uma espécie de desinteresse, digamos, das pessoas, né? Isso é uma coisa importante, assim, porque me parece que esse início dos anos 2000 ali, Itaguaci, as pessoas tomaram outros interesses do que não aqueles antigos nossos, especialmente lá pelas lutas políticas. Eu conheço você desde faz dias, né? Cuidado com data. Então, aqueles outros interesses que a gente tinha quando jovem, né? Então, me parece que hoje os interesses são outros. E uma outra coisa importante, eu lembro que há uns 6 anos passados teve um encontro importante dos promotores do Rio Grande do Sul, lá em São Miguel. E o pessoal pediu para mim fazer uma fala e eu falei sobre o princípio dos processos jurídicos no Rio Grande do Sul a partir dos anos 1626, né? Com os corregedores missioneiros, que eram, na verdade, os primeiros juízes das reduções, e que aqui durou de 1626 até 1768. Lembrando que essas coisas todas, digamos, do ponto de vista mais não índio, para não dizer branco, né, só aparecem muito depois, né? Então aqui já tinha princípios jurídicos, legislações, lei, legalidade, juiz, né, mesmo. O corregedor era uma mescla em que, obviamente, ele era o juiz daquela redução. Então é muito interessante de se estudar esses processos, né, e que o nosso pessoal saiba que aqui se faz isto há muito, pelo menos 300 e tantos anos. Né? E esse período que tu nos conta aí, rapidamente, são 140 anos aí, de 1626 até 1768. Durante o conjunto todo foram 160 anos do período jesuítico Guarani, né? Mas mesmo depois de 1756, que é a Guerra Guaranítica, e de 68, que é a expulsão dos jesuítas, depois disso permaneceu processos de gente morando na região. Nós fomos espanhóis pelo menos até 1801 e até 1828 tivemos uma província aqui da Argentina, que muito pouca gente fala. Aliás, um dia a gente tinha que falar sobre isso assim mais pontualmente, né? Que a historicidade brasileira não aceita isso, né? Ignora, mas todavia existem centenas de livros aí colocados sobre essa província, esse estado argentino aqui, né? Pois, Itaguaci, daí tu seria um filho de um estado argentino, imagina. Pois olha... Bom, com esse sobrenome, com esse nome, não ia dar muita diferença. Sabe e com esse sangue que eu conheço de outras lidas... A proposta dele, nós podemos, num momento mais moderno, vamos também tratar da tomada de São Tomé pelo irmão do ex-presidente Getúlio Vargas, né, já anexando ao território brasileiro São Tomé. Mas eu gosto dessas provocações para dizer que também concordo que há, sim, de certa forma, um desestímulo, um desencanto, um distanciamento do jovem nos diversos segmentos sociais, inclusive na questão da discussão política, né? Realmente isso é característico, mas eu faço parte daquela geração indignada que prefere insistir em convidar o jovem, trazê-lo para que tome posição, ainda que diametralmente oposta ao que eu penso, exatamente porque nós só vamos nos fortalecer enquanto cidadão com o envolvimento dessa massa extraordinária que é o futuro da nossa sociedade. E nesse sentido que eu também quero fazer um registro sobre essa história que foi trazida aqui na segunda, sobre de que o jovem também não quer participar porque ele é concurseiro, né? Que as faculdades se dirigem e preparam o cidadão para fazer concurso. Isso, eu, com todo respeito a quem usou o espaço e disse isso, é uma meia-verdade. Porque se nós formos trabalhar estatisticamente, em primeiro lugar,
As vagas para juízes e promotores, elas são limitadíssimas. Se nós pegarmos toda a estrutura do Ministério Público no Estado, no Brasil inteiro, federal e estadual, eu não sei quantos mil promotores e juízes nós atingiríamos, colocando aqui desembargadores e ministros que integram o judiciário. Embora também os advogados possam, pelo quinto constitucional, integrar o Poder Judiciário nas suas diversas esferas a partir dos tribunais do Estado, independentemente de concurso, desde que eleitos e escolhidos em lista sexta pela OAB, depois se converte no pleno dos tribunais em lista tríplice, e depois o governador do estado escolhe da lista tríplice, normalmente o mais votado, salvo exceções. Assim como a presidência da República pode escolher alguém de notório saber jurídico para ser ministro do STF, da mesma forma do STJ e tribunais regionais federais. Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral, enfim. Nós temos várias gamas onde tal é possível. Mas o que eu quero dizer é que nesse cenário nós somos quase 1 milhão de advogados a nível de Brasil. Né? Nós somos 800 e tantos mil advogados que a nova geração toda, fruto da aprovação no exame de ordem. Então hoje também é um concurso para se tornar advogado. E há aquilo que nós temos aí, eu não lembro de quem é a frase, que chamava, se não me falha a memória, era o Gramsci, do Antônio Gramsci, que fala do Exército de Reserva. Nós temos mais de 1 milhão de egressos das faculdades de Direito que não conseguem aprovação no exame de ordem. Então, a ideia do concurso, é por isso que eu digo que de certa forma, não, é uma falácia. Porque nós temos que analisar no contexto. E no contexto, nós temos um enorme interesse do jovem pelo exercício da advocacia. Agora, não podemos também fechar os olhos para a realidade das dificuldades que a atividade exige. Não só da estrutura financeira, mas da estrutura intelectual, da estrutura moral. Porque é extremamente difícil para um jovem advogado ingressar, como eu digo, ele, por si só, no mercado de trabalho. É complicadíssimo, porque a concorrência é enorme. As dificuldades para o exercício da profissão são notórias. Agora, o que me deixa feliz e satisfeito é, como tu presenciaste lá, Fábio, aqueles jovens advogados que lá estiveram, fizeram o uso da palavra e trouxeram valiosas contribuições. E de uma forma muito clara, né, com exemplos de situações enfrentadas. Ainda sobre a questão do jovem, um dado divulgado nessa semana que tem a ver com o que a gente está falando, que a taxa de jovens eleitores entre 16 e 17 anos é a mais baixa para essa eleição de 2014 desde 2002. Também que em relação à eleição de 2008, um terço, se diminuiu o número de jovens em um terço. É algo que é um sintoma aí destes últimos 4 ou 5 anos, mas aonde, o que é refletido de quê? É muito claro, o Diese, depois eu vou falar, já vou enganchar agora. O Diese, que é hoje o instrumento público social, vamos dizer assim, ele não é governamental, né? O Diese está fazendo um trabalho na região, eles estiveram aqui essa semana, né? E que mostram que isto está ocorrendo nacionalmente, que é a diminuição da natalidade, que já ocorreu e que é reflexo hoje. Isso é um problema. Desinteresse é um outro problema, nesse caso, né? Mas a diminuição... E outras prioridades também, outras questões. Não, mas a questão da diminuição das taxas de natalidade é muito sério. O Brasil é um país que está ficando velho. Tem que clarear isso. Mas... além disso, tem outras coisas muito ruins, que são essas regiões mais deprimidas, como no nosso caso aqui, em que o desenvolvimento, ou seja, crescimento econômico e social, ele se dá com menos efetividade e isso causa exatamente a exportação do nosso jovem, a saída dele daqui, né? Então, o Diese trouxe um conjunto de números hoje e que mostram questões muito graves que estão acontecendo, que a gente pode aprofundar, mas em relação à juventude é muito claro isso, a diminuição muito substancial de jovens, ou seja, o que está acontecendo de jovens eleitores, né?
com menor número, naturalmente isso está acontecendo porque efetivamente nós temos menos gente. Vocês sabem bem, antigamente, famílias nossas, dos primos, lá no Carajazinho, por exemplo, tinha 10, 12 lá. Hoje você vai lá, tem 1, 2. Mas além disso, o que eu concordo com o Fábio é que o jovem, ele precisa se encantar. Ele precisa ser seduzido, desafiado e recuperado para a integração social. Além das questões da diminuição das taxas de nascimento, nós temos que nos preocupar efetivamente com os jovens que estão à margem de todo o processo, não só na questão dos jovens advogados. Eu estou falando aqui no contexto, no seu todo. Por quê? Porque é muito comum, e eu até, confesso que até de certa forma, por vezes, cheguei até a entender essas posições, mas é comum tu ouvir o jovem dizendo, eu não quero me interessar pela política, porque lá só tem maracutaia, só tem sem vergonha. Eu não vou me envolver no Grêmio Estudantil lá na minha escola, porque lá tem que ganhar o fulano que é filho do Beltrano. Realmente, nós falamos antes aqui em off, no tal de feudo. Mas nós criamos esse sistema feudal, ele é muito arraigado, não só em Santo Ângelo, aqui talvez por ser a mais brilhante miniatura de Brasília, né? Eu queria que tu explicasse isso, você Depois eu fala explico. isso para mim. Mas em cima dessa situação, o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que buscar mecanismos de atração, nós precisamos trazer o jovem, retirá-lo desse sono letárgico e desta zona de conforto. Não quero me envolver com nada porque não vou me incomodar e a vida seguirá maravilhosa. Mas então perigoso demais esse tipo de posição. Tá, mas veja que perigoso. Houve um construto para isso. Nada foi devolvido. Assim, por exemplo, vai pensar assim, quem é o Itaguaci? Por exemplo, quem eram os Meireles lá no Entre Juízos, por exemplo, nos anos 70, por exemplo, né? Nos anos 80. Você é construto dessa familiaridade, dessa sociedade, das peleias daquele tempo, né? E da ocupação de espaços políticos e sociais daquele tempo. Quer dizer, nos anos 2000, vamos dizer, essa gurizada que está chegando aí, que já entendia as coisas, né? Você vê que com raridade nas famílias haviam lutas por espaços, por lutas mais ideológicas, por essas coisas todas, e o povo de Deus que está chegando aí é o que chegou com as lutas que tinha, com os debates da casa, na hora do almoço, na hora da janta, né? Quer dizer, essas são as realidades. Então me parece que nós, como sociedade, aqui em Santo Ângelo, por exemplo, nós como meio de imprensa, o que se falava nos anos 90, o que se falava nos anos 2000, quais eram as lutas, qual era que é isso que você vai falar depois da Brasília, né? Quer dizer, como é que se dá as verdades postas aqui em Santo Ângelo? Mas aí que está, José, se fosse o fenômeno localista, eu concordaria contigo que o entorno nos construiu, né, neste cenário, mas eu estou falando agora gênero de Brasil, onde é notória. Vamos falar agora, faleceu ontem Eduardo Campos. O que há de novo no cenário político? Quem tinha alguma coisa de novidade era ele. Mas era jovem político concorrendo com 49 anos. Quer dizer, tá certo que hoje o jovem sairá mais tarde de casa, mas José Roberto, com 17, 18 anos, nós já estávamos enroscados em disputas políticas de Grêmio Estudantil, em participação até com perseguições de partido político. Assim, mas o que eu quero falar... E trabalhando. Com certeza, trabalhando. 13, 14 anos nós trabalhávamos mas naturalmente. O que eu quero colocar... Carteira assinada e tudo. O que eu quero colocar é que este modelo posto não pode permanecer como está. Há uma necessidade de se romper esses paradigmas e há uma necessidade de fazer com que o jovem por si só, acorde tomando ele a iniciativa e indo em busca de alguma coisa que o estimule para que ele possa efetivamente começar a construir um novo cenário para melhorar. Porque tem uma coisa que não muda. O tempo passa, veio a ditadura, a democratização do país, a evolução ou involução, pode usar o termo que queira, a questão de usos, costumes, valores, mas uma coisa não muda. Qualquer atividade pública de Brasília ou da aldeia
tem sempre um dever institucional, seja de direita, de esquerda, de centro, o raio que eu parto. É exatamente a implementação do bem comum. E isto ninguém foge. E daqui a 500 anos teremos isso. Exatamente. Então, o que eu quero dizer é que tu pode ter alguns desencantos, mas você tem que formatar e obter estrutura e tenacidade para superar os desencantos e seguir adiante. Exato. Voltando para a advocacia, eu não posso entender nem aceitar, e aqui foi dito, segunda, que um jovem advogado não participe de um debate na sua casa, com os seus pares, com os seus colegas, com o receio, vou usar uma linguagem bem popular, de se queimar com um juiz ou um promotor. Nós somos altivos, não subservientes. Nós somos iguais, não só porque diz na legislação, mas pelas nossas atitudes. A nossa relação com o Poder Judiciário e com o Ministério Público, ela é de fidalguia, de urbanidade, mas de altivez e não de subserviência. E eu quero os jovens participando em todos os segmentos sociais, desde uma questão esportiva, singela, de uma pelada num fundo de quintal, aliás, os campinhos estão desaparecendo, até um encontro mais qualificado que seja na CISA, no CDL, na universidade, no IESA, enfim, em qualquer espaço público. É isso que eu estou defendendo. É uma coisa que eu noto, daqui a pouco tem um intervalo, né? Já tinha. O que eu noto, a dificuldade das pessoas hoje, a dificuldade de quem coordena trabalhos de trazer gente, né? Isso tem sido assim, né? Eu estou coordenando um trabalho regional aqui, né, nas missões. É preciso um esforço hercúleo para você conseguir trazer as pessoas. Porque também, eu não sei se é uma espécie de reunionismo também que ocorre, né? Mas as pessoas também, como é difícil de trazer as pessoas, né? Você pode ser os assuntos particulares, daí até dentro daquela ideia tua, que é particular o tema, vai ajudar. O assunto diz respeito a si mesmo. Econômico para o vivente, né? E ele ainda tem dificuldades de participar. Mas vê a novela todos os dias, né? Com absoluta Nós certeza. vamos a um breve intervalo e em seguida estaremos de volta. Melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. O microfone não estava aberto no intervalo. Pois eu contei aqui, os radiovintes acompanharam aí alguns dias de uma questão. Mudança de interesse, mudança de endereço de um telefone fixo comercial. Eu tenho na minha frente, no monitor aqui, o site da Anatel com as regras. Rapidamente, uma linha comercial ela deve ser transferida em até 72 horas. Quem acredita que isso é possível? Linhas de pronto-socorro, posto de saúde e prestadores de serviços de utilidade pública devem ser transferidas em 12 horas. Eu duvido que isso esteja sendo cumprido em algum lugar do nosso país. O telefone comum, o telefone residencial, ele deve ser transferido em até 10 dias úteis. Nós, desde o dia 23, enfrentamos essa questão no telefone 3313-1863, que é o novo telefone da área administrativa, da área comercial e da redação da Novos Horizontes. O telefone 3312-4660 é o telefone tradicional aqui para atender o ouvinte. O ouvinte que quer pedir música, quer alguma informação sobre a Novos Horizontes. Pois essa mudança de endereço, então, foi marcada para o dia 12, amanhã da última terça-feira, nenhum contato. Pois ontem eu resolvi fazer o seguinte: entrar em contato com o teleatendimento e expus de forma muito clara os meus problemas, mas também de forma muito incisiva. Eu disse que aquela gravação seria entregue para o PROCON, que, por sua vez, encaminharia isso para o Ministério Público e que eu queria uma solução imediata. Pois, acreditem, quando terminei o programa aqui,
eu fui até o nosso escritório e o telefone estava instalado. Resumo disso. Lá naquele papel que estava na mão do responsável, tinha uma cláusula dizendo que o cliente havia feito uma reclamação muito objetiva, se referindo a PROCON, se referindo a Ministério Público. Mais de 430 solicitações de serviços da Oi estão pendentes em Santo Ângelo. Tenho informações de que a Oi não está passando esses pedidos para a empresa responsável da execução do trabalho. Ou seja, eu ouvi de um dos instaladores que ele não está recebendo ordens de serviço. Apenas ordens como essa, depois de muitas reclamações. Então, quem está? Eu também tenho informações, tem pessoas que adquiriram, por exemplo, internet da Oi em março, e até agora não tiveram a sua instalação. Quem sabe, procedendo da mesma forma, falando em Ministério Público, falando em PROCON, possa ter o seu pedido atendido. Vocês querem comentar alguma coisa? Sabe o que eu ouvi, Itaguaci, de advogados? Que nem na justiça, nem entrando na justiça, as pessoas estão conseguindo. O que tu me diz disso? Bom, em primeiro lugar, a OAB estadual, há uns 2 anos atrás, ajuizou ação civil pública no Estado, justamente em razão desta postura das telefônicas de modo geral. Foi feita uma composição onde eles assumiram a obrigação, sob pena de multa, de prestar um serviço digno. E me parece que não conseguiram, não foi pedagógica ainda a decisão do magistrado, nem a composição realizada. Eu espero que essas pessoas que estão consultando esses advogados e que estão sendo prejudicadas, que procurem o PROCON e procurem o Ministério Público, tá? Porque é o canal mais efetivo para que as coisas funcionem. Em relação ao Poder Judiciário, existem várias demandas, várias ações ganhas e que realmente às vezes eles não cumprem porque eles não têm uma estrutura mínima para fazer frente à demanda, e isso gera multa, gera indenizações e repetições de ações e aí vai se avolumando as questões junto ao Poder Judiciário. Então, me parece que na individualidade essas telefônicas não aprenderam. Então, a solução é ou o Ministério Público ajuiza uma nova ação civil pública, ou então, se não houver nenhuma outra solução, vamos encaminhar essas denúncias para a OAB em Porto Alegre para ver se lá, essa ação civil pública onde foi feita a composição, sejam anexadas essas reclamações e as coisas voltem a acontecer. Porque é triste. Agora, é uma característica brutal dessas concessões, né? É triste para o cidadão ter que se submeter a esse verdadeiro calvário para que se cumpra uma coisa tão básica. Você sabe que mas a questão da lei é complexa, Fábio, porque assim, se nós abrirmos o arcabouço jurídico deste país, eu duvido que haja uma nação que tenha tanta legislação e também tantas vezes descumprida. Com relação à Anatel, todas as vezes que eu precisei, por exemplo, de problemas com televisão, com essas coisas, funciona muito bem. Viu? É ligar para a Anatel, em 48 horas o assunto sempre está resolvido. Porque não resolvido, eles abrem imediatamente um processo contra a empresa. Né? Então, isso funciona para todas essas questões de comunicação. Olha, funciona muito bem. Um outro tema que está relacionado a essas empresas todas telefônicas é os penduricalhos das contas telefônicas. Isso é um fiasco, é uma vergonha. Mas você vai lá, você reclama no mês A, tudo bem, daí te sacam fora aquilo, tá? Mas no mês B é certo que a maldição volta. Pois é, mas veja bem, essa é uma questão. Mas que coisa é uma maluca. Questão que assombra, essa questão de penduricalhos inserido em contas, né, assombra porque é uma rotina neste país. Não é só
na questão da telefone, da conta do telefone que nós temos os penduricados. Tem outras formas, Bancos. outras instituições, de modo muito direto, os bancos. Você não contrata o serviço, daqui a pouco tem uma taxinha de não sei o que tu vai questionar o que. Ah, pois é, mas... Então, assim, ó, pessoal, nós temos que ter... Isso é cidadania. Nós temos que ter e ser efetivos. Está violado o teu direito, 10 centavos é teu, não é da instituição A, B, C, D. Nós temos que buscar. PROCON não é efetivo, PROCON denuncia o Ministério Público, não funciona, constitui um advogado, entra com ação, pede dano moral, pede ressarcimento. Por quê? Veja bem, e eu estou dizendo isso porque o meu sonho é que este país seja reestruturado na prestação de serviços. Porque nós temos essas concessões que são o poder concedente não tem capacidade de revisar, não consegue acompanhar, porque é uma infinidade de empresas e estratagemas que são colocadas. Então nós temos que ter um cuidado maior, ou um cuidado maior na administração pública, porque quando concede tem que fiscalizar. E hoje o grande fiscal é o cidadão. Ele tem sim que exigir o respeito aos seus direitos. E a cidadania é essa, se precisar bater na mesa para ser ouvido ou fazer como tu fizeste. Olha, essa gravação vai ser encaminhada. Pessoal, o Ministério Público também tem esse dever institucional de defender o consumidor. Ah? Então eu quero dizer isso porque assim, ó, eu também como cidadão, quantas e incontáveis vezes tenho me deparado com situações assim. O meu escritório próprio, várias e incontáveis vezes, acionou essa mesma operadora em razão de problemas no nosso telefone. Então, o que eu quero dizer para o cidadão é que nós, embora o momento seja sombrio, nós não podemos perder o poder de combater esses absurdos e de se indignar. E é por isso que eu digo, a valorosa classe dos advogados tem sim que continuar vanguardeira, desafiadora e intrépida. Nós não podemos ter medo de assumir o ônus que é aquele natural do exercício profissional. Por falar em intrépido, como está o intrépido pé de valsa para o baile da noite de hoje, Itaguaci, Meireles Correia? Olha, Fábio, eu tenho assim para dizer a você e dizer aos colegas advogados que no mês do advogado, a atividade que mais me custa, sob o ponto de vista pessoal, é exatamente o baile. Me custa no sentido de que eu não sou um pé de valsa. O intrépido pé de valsa. E principalmente esse aspecto mais social, que também é inerente ao exercício profissional, é uma coisa que eu vejo com uma certa reserva. Mas estarei lá, cumprindo o papel enquanto presidente. As vendas e a aceitação dos colegas veio num crescente e ainda temos algumas vagas ainda, esperamos que os colegas acorram ainda à subsecção hoje à tarde para adquirir alguns outros ingressos. E teremos desta vez, Fábio, diferente do ano passado, nós não teremos a entrega dos quiquitos, né, missioneiros, porque entendemos que há uma incompatibilidade com o momento festivo. E essa entrega dos laureados ocorrerá no sábado que vem, no churrasco, lá na sede campestre do Clube Gaúcho. Mas em relação ao bar, o que tem de diferente é, a partir das 20h30, o Ricardo e a Valdirene, que são os sócios comandantes do Balança Brasil, farão voz e violão por 45 minutos. Será servida a janta, depois desse show deles. Será servida a janta e na sequência então que começará o baile com o Balança Brasil. Um clima absolutamente festivo. A gente teve aqui um papo muito legal na semana passada com a tua esposa e com o Ricardo do Balança Brasil, falando justamente dessa questão que a gente não deve burocratizar momentos de diversão. Porque nada mais chato do que tu se preparar para ir num show ou num baile e chega o dirigente, o político principalmente. O político adora um público, né? Então, por exemplo, tem uma solenidade, transforma em solenidade o que deveria ser um show. E o músico fica com aquela cara de tacho agarrado ao seu instrumento, esperando que o político termine o seu discurso. Agora o Zé Roberto sorriu porque ele lembrou de tantas vezes. Não, me contaram ontem, uma pessoa aqui de Santo Ângelo que vocês conhecem bem, que vai cumprimentar as pessoas em velório, né? Tu imagina quem seja famoso. Mas o que eu quero dizer, José e Fábio, que nós
essa é a nossa ideia, que a noite de hoje seja uma noite efetivamente de congraçamento, de brincadeira, altamente descontraída, em que nós possamos verbalizar sobre o cotidiano em amenidades. Desta vez os processos ficarão à margem, as discussões sobre se os juízes serão substituídos ou não. Enfim, essas rotinas tão dolorosas e doloridas da profissão ficarão à margem. Hoje nós teremos música de primeira qualidade, a cozinha da Chica dispensa apresentações, o jantar é de qualidade e nós estaremos lá para recepcionar os colegas com a melhor boa vontade, porque nós queremos realmente abraçar cada um para que os colegas compreendam que também nós somos de carne e osso e merecemos o lazer, o ócio, o entretenimento e principalmente o congraçamento, que vai ser bom encontrar colegas para falarmos de fatos pitorescos, rememorarmos decisões judiciais que fazem parte do folclore e que faz bem, né? Que faz bem rememorar coisas boas, coisas importantes e que sempre dignificam o exercício profissional. Muito bem. O teu assunto, assim, ó, eu sei que tu quer falar, mas tem uma menina aqui, a Nicole, que a partir da semana que vem comanda o Café Missioneiro. Daí tu vais conseguir falar tudo isso. Que hora é agora? São 14 horas na capital missioneira. Tá bem, então tem que dar um abraço no pessoal, né? Pelo menos, né? Não, mas assim, ó, tá prometido, né? Tu quer dar uma pincelada? Não, bem rápido. Dizer que o DIESE, que é o principal instrumento público hoje nacional dessa questão de estatística, está na região. Fomos escolhidos entre as regiões do Rio Grande do Sul exatamente pelos déficits que nós temos. Nós somos a segunda região mais pobre do Rio Grande, sempre estamos disputando entre o último e penúltimo lugar e está ocorrendo um levantamento muito profundo desses déficits, dessas dificuldades. Né? O porquê disso, o porquê da perda de jovens, o porquê de um balanço de pagamentos, por exemplo, no setor de alimentos, tão negativos como nós temos. Né? Nós perdemos, Itaguaci, cerca de R$2 milhões por dia comprando comida de outras regiões, e nos gavamos ser agrícola, você sabe disso, né? E etc, etc. Então, é muito interessante, são técnicos do Rio, São Paulo, né? E para terminar, estamos trabalhando os fóruns de pactuação do desenvolvimento da questão da agroindústria nos diversos municípios da região. Fizemos ontem em Salvador das Missões, que é um dos principais municípios produtores, apesar de pequenininho, tem uma cultura produtiva muito germânica ali, muito interessante naquela região. E essa semana que vem estaremos em Santo Antônio das Missões e assim, cada semana, 2 ou 3 lugares, completando até aqui, todos os municípios da região. Então, os processos estão andando, estão sendo encaminhados, é de prestar atenção numa série de questões que estão ocorrendo na região nesse processo de desenvolvimento, mas que as pessoas estejam presentes também nesse processo. Muito bem, José Roberto de Oliveira e Itaguaci Meireles Correia brilhantaram este Café Missioneiro, que é o meu penúltimo nestes dias. Na segunda-feira, quem ainda não conhece vai conhecer a Nicole, que ficará aqui no meu lugar. É aquele sorriso meio amarelo dela ali atrás da câmera, mas é ela que vai comandar o Café Missioneiro a partir da próxima semana aí, por 2 semanas que eu irei me ausentar. Muito boa tarde, a Vivian assume o FM e o Matheus Rasta assume... tem show esse fim de semana, né, Matheus? Aonde? No Água Santa? No Kings, quando? Hoje? Hoje, então. Hoje, eu fiquei verde agora no vídeo, que beleza. Agora voltei, estou colorido, que beleza, olha que lindo. Boa tarde e até segunda-feira. Melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.